Bem-vindos ao 26º episódio do podcast da InfoSign, que é a plataforma de divulgação dos mercados das tecnologias de comunicação visual e impressão digital. Eu sou o Luiz, o editor do infosign.net.br, e hoje a gente vai falar sobre comunicação visual e letra caixa. E para isso a gente trouxe um convidado especial, que é o Valdeci Alencar. O Valdeci, ele começou a carreira dele na comunicação visual em 1991. Isso. Né? E começou já empreendendo, né? Então, Luiz, estou no mercado desde 1991, né? Dia 3 de junho de 91. Comecei como colaborador de uma empresa. Ah, fez aniversário agora, né? Isso, dia 3 agora fiz aniversário de 34 anos que eu estou no segmento. Eu fui colaborador de uma empresa por 4 anos, pedi demissão e montei meu próprio negócio. Uhum. Né? E começamos, claro, como toda empresa começa pequeno, né? Mas sempre pensando grande, porque quando você pensa grande, você atinge no mínimo médio, né? Porque você começa a pensar médio, você não chega lá. Então, eu sempre apostei e sempre acreditei que um dia a Arte Nobre seria essa potência que é no mercado hoje nacional e internacional, como nós somos conhecidos em vários países, como a gente já manda o produto nosso para vários países. Né? Que outros países vocês atuam, além daqui do Brasil? Hoje nós estamos atendendo aí Estados Unidos, estamos mandando para a França, para a Itália, Portugal, entre outros países que não me recordo agora, mas são vários países já comprando o nosso produto. Isso é interessante que nós estamos sendo vistos no mercado externo também. Uhum. Né? E hoje o material mais utilizado para letra caixa, né? Tem o material os ferrosos e não ferrosos. Então, os ferrosos são aí chapa galvanizada, tem o aço cortem, tem o aço carbono. E tem os não ferrosos também, que temos o aço inox, pode ser polido escovado, ou os mesmos podem ser pintado. E nós temos aí, trabalhamos também com o latão, que é bem um material nobre. Basicamente metal, né? É metal, só que tem os ferrosos e não ferrosos. Tem aqui, né, que é aqueles que é com a base de ferro, que é o carbono, o aço carbono, e tem os mais nobres. Além de metais, vocês trabalham com outras mídias também? Hoje estamos trabalhando também com ACM, fazer a letra caixa hoje em ACM, que está em crescente, né, no mercado. Aí, não é simples trabalhar o ACM para manter a cor dele sem danificar na hora de montar a letra. Então, tem toda a parte de usinagem, não é só cortar e sair colando de qualquer forma. Tem todo um processo para que a letra fique perfeita sem precisar passar pelo setor de pintura. Então, ela fica com a cor original que vem de fábrica. Tá. Então, tudo isso tem um macete, uns processos na hora de fazer a usinagem da peça, tanto a face quanto a lateral, para que ela não fique porque fica aquela parte escura, que é o polietileno de cor, né? E tem o polietileno, né, que é aquele plástico, que o ACM é alumínio composto de materiais, por isso chama ACM, alumínio composto de materiais. Então, é 2 chapas de alumínio, né, que tem várias espessuras, e internamente tem o polietileno, então, onde faz a composição do material. Então, para que esse material não apareça, essa parte desse polietileno, então tem que saber como usinar, da forma que tem que usinar para, na hora de fazer a montagem da letra, ela ficar totalmente oculta, senão ela mata o serviço, fica muito feio. Você tem diferença entre a letra caixa que você instala externamente e a que você instala internamente, assim, no ambiente? Você, a escolha do material é determinada pela localização que vai ficar a letra caixa, onde ela vai ser instalada ou não? Tem sim. Tem material que você pode usar tanto interno como externo. Chapa galvanizada pintada, você pode usar como interno e externo, não tem problema nenhum, desde que não seja área de maresia. Né? Tá. De área de maresia, o aço inox mais indicado é o aço inox 304, porque se você usa um aço inox 430, que ele tem uma composição ferrosa, ele com 6 meses ele já começa a brotar ferrugem. Uhum. Então, não é interessante usar o aço 430 para a área de maresia, né? Uhum. Então, vai ter problema. Tá? E dependendo do produto, o MDF
Tem muitas empresas que usam o MDF, aí laquear, para externo já não serve, né? Porque a primeira chuva ele vai estufar tudo. Por mais que ele esteja pintado, lindo, maravilhoso. Vai ter infiltração na Vai madeira, ter infiltração. Quer assim, quer não, ele vai inchar, vai com... Primeira chuva que acontecer... Ele não tem resistência a intempéries, né? De forma alguma. Então, ele é um produto mais interno e é um produto que a Arte Nobre não explora muito, tá? Porque não é um produto rentável, não dá... A rentabilidade dele é pouquíssimo. Então, não compensa muito para a Arte Nobre, pelo volume que nós temos hoje de vendas, no geral, de letras, né? Principalmente a letra caixa e a letra bloco, que esse material ele não dá uma rentabilidade bacana, dá muito trabalho, a não ser que a pessoa, eu quero letras em MDF. Então a gente tem máquina, todo tipo de máquina para cortar, para fazer os cortes das letras, mas as pessoas às vezes pedem pelo preço. É um produto mais barato. Ele é mais barato a matéria-prima em si. Mas para fazer todo o procedimento na área da pintura, ele toma muito tempo. Então, ele ocupa espaço que eu poderia estar produzindo outros e outros materiais. Então, acaba encarecendo, né? Encarece para a gente que está produzindo. Mas para o cliente, ele acha que é um produto barato. Barato a matéria-prima, porque é rápido de cortar. Então, agora, se a pessoa quer... eu quero um letreiro em PVC expandido, né? Eu quero um letreiro em PVC expandido. Se ele quer sem pintura, ele pode pedir de manhã, no dia seguinte, ou dependendo do horário, à tarde está pronto, eu corto. Mas para fazer laqueação, fazer toda a parte de pintura, não compensa. Né? É muito demorado e a lucratividade, a margem de lucro é muito pequena. Não vale a pena, né? Pelo tempo que ele ocupa a minha produção. Tá. E você falou em letra caixa e letra bloco. Qual que é a diferença entre eles aí? Olha, hoje eu acredito que acho que uns 70% de quem trabalha com comunicação visual hoje não sabe esse diferencial. O que é uma letra caixa e o que é uma letra bloco. Então, quando eu comecei em 1991, então já começou a entender o que é uma letra caixa e o que é uma letra bloco. A letra caixa para nós, na realidade, na comunicação, na produção de letra, a letra caixa é aquela que tem a face voltada para a gente. A gente olha e vê a caixa da letra. Então, hoje nós chamamos de letra com caixa, face invertida, né? Que ela é voltada para a gente. E a letra bloco é aquela letra caixa, que o pessoal chama letra caixa, que é aquela que vai na parede e você vê só a face dela e as laterais. Então, você vê um bloco ali, na realidade ali, que é a letra, chama a letra bloco. Inverter. Está invertida a situação. Só que hoje, para o consumidor ou para 70%, 80% das empresas de comunicação visual, para eles tudo é letra caixa. Ele só vai ter a nomenclatura só de falar assim, caixa invertida ou letra caixa normal, entendeu? Mas a letra caixa, de fato, ela é voltada à face... a parte interna, aquela parte vazada é voltada para a gente, né? Você olha a letra, você vê ela dentro da letra, essa é a letra caixa. A letra bloco é aquela letra que você olha para ela e você vê a face dela e as laterais. Então, ela virou um bloco ali. Tá. Né? Legal. E você também já comentou aí de alguns processos, né? Dá uma ideia para a gente, assim, de todos os processos, pelo menos os principais, para você compor mesmo uma letra caixa ou uma letra bloco. Uhum. O processo da letra caixa e da letra bloco não muda, tá? O processo produtivo é o mesmo. Tá. Na Arte Nobre, o diferencial que é linha de produção. O que acontece é diferente do que acontece em muitas empresas de comunicação visual que quer produzir a letra, e o que acontece é a mesma pessoa que riscou lá no computador, no plotter, é a mesma pessoa que vai colar essa letra numa chapa, é a mesma pessoa que vai cortar, é a mesma pessoa que vai soldar, é a mesma pessoa que vai rebarbar, é a mesma pessoa que ele vai até o processo final, que é a pintura, se for uma letra pintada. Se for uma letra de aço inox, escovada ou polida, essa mesma pessoa vai fazer todo o processo. Você está falando de uma empresa menor. Uma empresa menor. E onde essas pessoas, eles acham que estão ganhando dinheiro com isso, fazendo internamente. Isso não é verdade, porque só o tempo dessa pessoa fazer todo esse processo, se ele mapear financeiramente falando, no final ele está pagando para trabalhar. É diferente que ele poderia estar ocupando essa pessoa
para fazer um outro processo de uma fachada, de algum outro. E terceirizei, trabalhar na terceirização. Terceirizar esse produto para empresa especializada, que pode ser Arte Nobre, claro, que eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, mas pode ser tem várias empresas hoje que terceirizam a produção de letras. Na Arte Nobre é diferente no seguinte, nós temos os projetistas, né, que projetam, um cliente, assim, tipo um InfoSign, né? Se eu quero fazer uma letra caixa do nosso logo aqui, né? Que você vê que são... Aí chego mando para vocês o arquivo. Isso, manda o arquivo. O arquivo do logo. A maioria das empresas que compram da gente hoje, eles já mandam o arquivo pronto e na medida. Tá. A gente aí tem os nossos projetistas, que eles projetam todo o processo já para ir para a máquina de corte. Várias máquinas, né? Nós temos... trocentas máquinas. Não é pré-impressão, é pré-corte já. Pré-corte. Então passa pelo pré-corte, vai para as máquinas de corte. A partir do momento que cortou a letra, ela direciona para um departamento. Se for uma letra recortada, só vai recortar a face e vai ser pintada, então já dá do corte direto para a pintura. Se vai para o setor de moldagem da letra, vai direto para a moldagem de letra. Então, lá na moldagem de letra, chegando na moldagem de letra, nós temos as máquinas que fazem todo o processo de dobra daquela lateral. É tudo automatizado, tá? Não é mais manualmente, não. Nós temos as máquinas que fazem esse processo automático. Então, a gente faz a dobra, tem a equipe que faz a dobra, aí manda para o setor de solda, que pode ser uma solda estanho ou pode ser uma solda laser, que nós temos hoje, a Arte Nobre tem solda laser. Então, ela faz a fusão do lateral com a face. Então, ela funde as duas peças, à base de laser. E depois disso aí vai rodando, que vai para o setor de fixação. Do setor de fixação, se for aço inox, vai para o setor de limpeza. Essa fixação seria o quê? A fixação depende como ele vai fazer. Vou fixar numa alvenaria. Então, geralmente, ele pede, eu quero a letra com pino. Pode ser com pino de... A fixação, você diz, é a própria... É a estrutura que você vai encaixar na peça. Exatamente, vai soldar para ela ser instalada. Então, tem a parte de fixação, depois vai para a parte da limpeza ou vai para a pintura. Da pintura pode ir até seguir para montagem, no setor de montagem, mas no caso que eu quero com iluminação. Com face em acrílico, alguma coisa desse tipo. Então, aí passa pelo setor de montagem, lá eles vão fazer toda a montagem, vai colocar toda a parte de iluminação, acrílico, aí chega na nossa expedição. Chegou na expedição, se o cliente for até a nossa empresa retirar, legal, porque ele pode olhar desembalado, se ele quiser, ou ele chegou já está embalado. E quando vai por transportadora, aí o material vai tudo em caixa de madeira, tudo encaixotado. Nós temos pessoas nós temos lá o colaborador só para fazer caixa de madeira. Entendeu? E quando vai para fora do país, aí a caixa tem que ser mais sofisticada ainda. Tem que ter todo um sistema. Para evitar que a caixa amasse, né? Exatamente. E o atrito, né? Para não chegar danificado. Também, né? Isso. Então, assim, são várias etapas aí, Muitas né? etapas. São muitas vários etapas. setores, Por isso que você falou assim, se for uma pequena empresa e uma única pessoa ou poucas pessoas terem que lidar com tantas etapas assim, ela acaba que até se perdendo, né? Sai caro, né? Porque ele perde muito tempo, né? E é quase um trabalho de artesão ali, né? Se você for ver. Artesão mesmo. O nosso já é industrial, né? O processo da Arte Nobre Letra já é um processo industrial. É linha de produção. Tá. E aí você tem lá a empresa bem compartimentada. Então, você tem a parte ali mesmo do pré-corte, que basicamente, né, lida com os arquivos, né? Aí você tem o corte. E quantas máquinas vocês têm lá de corte? Hoje de corte nós temos 2 laser, nós temos 3 halter, isso só para corte. Nós temos uma laser fibra, né? Essa laser ela foi lançamento mundial em 2021, pós-pandemia. Veio lançar no Brasil e veio lançar na nossa empresa. Então, nós somos a primeira empresa no mundo a ter essa máquina com essa tecnologia. Ela tem 9,5 metros por 3,5, com mesa, ela troca a mesa automática. Enquanto o operador está fazendo o corte cabinado, na cabine, né? Está todo fazendo o sistema de corte, o assistente dele já está abastecendo a outra mesa. Terminou uma de cortar, aperta um botão, ela volta, vai uma, vem a outra, aí o assistente tira aquelas letras cortadas e o operador continua cortando outra chapa. Que é para não ter perder tempo com o carregamento da mídia, né? Isso, então a gente ganha. Com o turno ali, a máquina sempre
Produzindo, né? Produzindo com constante, né? Sem muita parada para abastecer, porque enquanto está cortando, E vocês trabalham tá 24 horas? Ainda não. Ainda não. São 2 turnos. Com essa escassez de mão de obra aí, nós estamos ainda com um turno. Por enquanto, nós estamos trabalhando das 7h30 às 17h30. Aí às vezes tem um horário extraordinário que estica um pouco. Mas hoje nós temos volume para 2 turnos brincando, entendeu? Vai expandir para 2 agora. Provavelmente sim. Nós estamos trabalhando para alguns setores a gente ter o primeiro e segundo turno. Tá. Então, assim, vocês têm basicamente, quer dizer, as tecnologias de corte são a laser, né? É laser, duas laser e halter. Tá. E aí tem a parte de guilhotina, né? Que é a parte de guilhotinagem, mas aí já vai tendendo mais para a parte da serralheria, né? O departamento de serralheria. E que é que vocês têm também, tem uma Temos serralheria também. lá. E grande. Tá. Bom, na apresentação que vocês trouxeram, vocês mostram esses processos? Vocês querem... Vamos passar, mas eu acredito que nós estamos mostrando Ou você quer deixar para o final? Você quer deixar mais para o final? Tá bom, beleza. Tá. Bom, beleza. Então, a gente já falou aí dos materiais, a gente já falou também dos processos para compor, né, as letras caixa. E aí também, assim, agora em relação a... Você falou basicamente da estruturação, né, da conformação delas, né? E em relação à iluminação e também acabamento, porque é uma coisa que no final das contas também faz diferença, né? Quer dizer, não só o corte ou mesmo o material, mas também como ela vai ser visualizada, né? Então, assim, a iluminação e o acabamento tem muito impacto nisso, né? Como é que vocês trabalham hoje com a iluminação das letras caixas e também o acabamento que vocês dão? Porque você falou, tem a pintura, né? A pintura, mas além da pintura tem esse acabamento aí para deixar a letra caixa mais resistente também, né? E mais bonita também, né? Com certeza. E mais um diferencial da arte nobre é que eu não vi até então em nenhuma empresa de comunicação visual, tá? Eu não vi o que nós temos hoje. Na Arte Nobre Letras, nós temos um laboratório de tinta. Então, nossa tinta é fabricado dentro da própria Arte Nobre. Nós temos um laboratório de tinta que faz a tinta, o Pantone, na cor que tem que ser pintado cada letra. Porque como a gente trabalha com muita marca, imagina, né? A sua marca, a InfoSign, né? Você já está com duas cores, 3 cores. Aí, de repente, vem um Pantone lá diferenciado, nós produzimos o Pantone. Então, nós temos as máquinas no laboratório que faz a nossa própria tinta. Não só a tinta, mas o próprio verniz, né? Nós temos um verniz dourado que nós lançamos no mercado. Então, nós que produzimos também esse verniz que foi desenvolvido para nós. Uhum. E o acabamento, ele faz toda a diferença. É a mesma coisa de você colocar um carro numa oficina de funilaria e pintura. O funileiro, ele pode fazer o trabalho dele maravilhoso, mas se o pintor não der o talento, não der o tratamento adequado, todo o trabalho que o funileiro fez foi por água abaixo, né? Colocou tudo a perder. Uhum. E na letra não é diferente. Então, eu tenho uns craques, nós temos uns craques lá que produz as letras, que fazem a partir do corte, da solda, da fixação. Então, tem um pessoal lá super craque. Mas se eu não tiver um time craque também na parte da pintura, ele coloca tudo a perder o processo que foi feito anteriormente. Então, eu tenho um pessoal da pintura lá também fenomenal, são tudo pessoas que estão conosco há muitos anos, e são pessoas bem... Se você não atingiu a cor da marca, né? Porque a gente está lidando basicamente com marca ali, né? Quando a gente está falando de letra caixa. É isso mesmo. Então você perdeu todo o trabalho. Ou se ainda uma cor tiver muito diferente de uma letra para outra, também é outra coisa que vai ficar assim, perde o trabalho, né? Porque você fala, mas esse azul tá diferente do azul né? O azul do S tá diferente do azul do I. Exatamente, eu vi isso ontem. Assim, eu vi isso ontem num shopping e eu mostrei. Eu fui num shopping lá no Tamboré e eu vi isso no letreiro do shopping. A tonalidade diferente do acrílico. Um acrílico amarelou e outras peças em acrílico ficaram brancas, mais leitoso, né? Então, você olha, eu ainda comentei com a minha esposa, falei, como é que um shopping permite que fica um letreiro dessa forma, né? E tem letreiro vocês fazem lá também ou não? Letreiro, vocês trabalham com letreiros também? Sim,
É o que a gente faz um dia, todos os dias. Que também chama letreiro, também. A letra caixa também pode ser chamada de letreira. Tá, entendi. Então, tem muito disso. E você pintar, vou fazer a pintura de uma marca hoje. Não vou citar o nome, mas vamos fazer, né, pintar uma marca hoje. Amanhã você tem que pintar essa marca, outro lote, outro pedido, que tem muita repetição, porque nossos revendedores vendem muito. Hoje nós saímos de lá mesmo, tinha muitas letras de um hospital famoso israelita, né? Então, tinha muitas letras. Então, o que acontece? Não dá para fazer diferente. Se for pintado, a cor tem que bater. Tem que bater igual ao anterior. Com franquia, por Exatamente, exemplo, né? É isso mesmo. Tem que bater. A cor tem que ser. Por isso que nós temos o código da tinta, por isso que nossa tinta é feita lá. A gente não fica pedindo para casa de tinta, manda o Pantone 299, manda o Pantone 298. Não, é tudo fabricado interno. Então, nós já temos todo o código, que então essa repetição de marcas... vou pintar uma Bombril da vida, toda Bombril, sempre tem que ser a cor exatamente da marca, não faz sentido ter alteração. Né? Exatamente, é isso aí. Tá. E em termos de acabamento, a gente está falando da tinta, mas em acabamento tem alguma coisa também que vocês têm utilizado para garantir também, né, que essa cor ela fique... resista, né? Porque a gente tá, né? Você falou do shopping, provavelmente esse letreiro estava instalado externamente, né? Então, assim... É externo, E provavelmente mudou a cor porque o acrílico estava em situação ali, por exemplo, recebendo sol. Sol e chuva. Sol e chuva, mas provavelmente os raios solares ali, né? O raio V deve ter feito alguma... E tem muita situação... Colaborado para isso, né? Nesse caso, tem muita situação de... Pode ser um acrílico não virgem, um acrílico, como que eu posso dizer assim... reciclado. A pessoa comprou um acrílico reciclado e ele não é um acrílico, ele tem proteção UV, que geralmente o acrílico não tem proteção UV, mas você pega um policarbonato, ele tem proteção UV, que ele não vai ter problema com a tonalidade, com a insolação, com a lua, com chuva. As intempéries, né? Não vai ter esse tipo de problema, tá? Então, aí acontece de amarelar. Aí a pessoa pega lotes diferentes. Cortou letras, não pegou só uma chapa. Dependendo da quantidade, pegou duas, três chapas. Pegou lote diferente. Aparentemente, na primeira impressão, de imediato, ficou tudo leitoso, lindo, maravilhoso. Com o tempo, aquele material foi se transformando, né? Sim. Fazendo essa transformação. E quanto ao acabamento da letra, então, principalmente a pintar... acabamento para tentar... Para isso não acontecer, para dar mais resistência para letra caixa, existem esses acabamentos. Olha, né? a nível de iluminação, você tem que usar um LED de boa qualidade. Não adianta, porque hoje você chega aí, vai comprar LED de R$1, de 50 centavos, você pode ter certeza que você vai ter problema de... um espaço muito curto, você vai ter problema, com certeza. E não vai dar aquela iluminação... E dá vida, né, para o acrílico, para ficar bem clarinho, né? E isso, a gente já também percebe que tem letra caixa, assim, que ela tá meio iluminada, né? Mas você vê que... meio aceso, meio apagado. Meio aceso, meio apagado, porque provavelmente ali, né, já tem um LED ali que queimou, né? Isso é preço, né? Porque tem muitas pessoas que compram preço, não compram produto. Hoje é diferente da Arte Nobre Letra, que nós vendemos produto, nós não vendemos preço. Nós deixamos bem claro, tanto na Future Print, nós somos expositor, quanto aos nossos clientes. Eu quero comprar preço, eu queria uma coisa barata. Eu não vendo, eu só vendo produto. Então, eu já deixo bem claro, eu não vendo preço, né? Porque o preço, mais cedo ou mais tarde, ele vai dar dor de cabeça. Então, e a dor de cabeça sobra para você, sobra, né? Pra gente, porque ele vai querer uma garantia. Eu quero garantia do produto. Eu quero que o produto tenha garantia de X, 12 meses, 2 anos, alguma coisa desse tipo. E se eu estou vendendo o preço, como que eu vou garantir? Eu não tenho como garantir um produto. Então, para evitar de ter essa dor de cabeça do retrabalho, a gente procura... Você dá o preço porque as matérias-primas e os processos, as máquinas todas que você está utilizando, tem um preço para aquilo, né? Tem um custo e, às vezes, as pessoas ou o cliente em si, às vezes ele não valoriza o tipo de equipamento que está sendo feito o produto dele. Aí ele vai lá
um iniciante, sei lá, uma pessoa que faz tudo, e a pessoa está cortando uma serra tico-tico, que custa aí R$ 500 a ferramenta. Hoje nós estamos cortando com equipamento que custa 1,5 milhão, 2 milhões. Vai te dar uma qualidade muito maior, né? Em termos de corte mesmo, até de acabamento também, né? Com certeza. E na pintura? A pintura a gente utiliza muito primer, né? Usa o primer Esse era o antes. acabamento que eu queria... É onde você queria chegar, onde eu né? queria A sua chegar. pergunta. O prime, que é o wash prime, que é o cromato de zinco, tem várias nomenclaturas, né? Tem cromato de zinco, wash prime. Agora, aí você vai fazer, volta a repetir, você vai fazer no faz tudo, ele vai... Qual produto que você usa? Eu uso Galvite. Isso não passa nem próximo da Arte Nobre, nem próximo, nem no portão nosso, dos portões, não passa Galvite lá na nossa empresa, porque Galvite, ele não é para esse tipo de proteção para uma letra caixa, né? O Galvite, eu nem sei para qual finalidade, ele é um fundo que usa mais para mais para pintura... esmalte sintético, o cara vai lá, passa um Galvite, alguma coisa. Nós não, é o Wash Prime, que é o cromato de zinco, tem todo um procedimento, e nós temos hoje um Prime próprio também, que vem até a gente traz lá do sul, esse Prime, que foi produzido para nós, e a gente já faz esse acabamento através desse produto próprio nosso. E tem diferença, assim, para cada material? É um primer diferente ou tem o primer, ele consegue, o primer que vocês utilizam, pode ser utilizado para todas as... Tem um diferencial, sim. Tem. Tipo, todos os materiais, todos os metais, assim, né? Ele protege todos os metais. Ele protege, mas tem um diferencial. Você vai pintar, de repente você vai pintar uma letra de aço carbono, você pode aplicar um prime universal, que é aquele prime cinza, né? Desde que ele seja... A gente utiliza o Duco, né? Que é a tinta Duco, é o mesmo processo de pintar um carro. Então, o processo que a Arte Nobre faz hoje é o mesmo procedimento que pinta o carro. Tá. Então, você percebe que um carro fica aí um monte de tempo e não descasca, não muda de cor, a não ser que fica, né, dia e noite no tempo. Mas é que é a chamada nitrocelulose, né? Muitas conhecem como Duco, a tinta Duco, que chama, é a nitrocelulose, né? Então... Então e aí você pode usar um prime universal para dependendo do tipo de letra, mas para um aço carbono, mas para um chapa galvanizada, você vai pintar uma chapa galvanizada, você vai pintar um aço inox, aí você tem que utilizar ou esse prime que a Arte Nobre usa, que eu não me recordo o nome agora, e tem o Wash Prime, que ele vai fazer aderir no metal para depois a tinta aderir nesse prime. Se jogar a tinta direto ou se jogar um prime universal, pode ter certeza que com 2 meses você arranca toda a tinta. Você pode pegar assim, ó, que sai a tinta por completo. É para tinta fixar na superfície, né? Exatamente, é isso. Por isso que eu uso esse Wash Prime. Não é barato, mas vale a pena. Você não tem retrabalho. Justamente. É aquela coisa, né? Você tá pagando o preço de uma letra caixa que você vai colocar lá e não vai ter dor de cabeça a mais, né? Ou se tiver também é uma coisa que consegue resolver fácil até e logo, né? Independente de ser uma franquia, de ser uma marca contínua, ou se ser uma pessoa uma empresa que está começando agora. Nós fizemos recentemente uma academia, junto com os parceiros nossos, porque a Arte Nobre Letras, ela não atende cliente final, tá? A Arte Nobre Letras só atende revenda, só atende atacado, só atende empresa de comunicação visual, gráfica, agência, né? Ou, às vezes, um amigo particular, porque quer que eu faça o trabalho dele, ou eu atendo, a Arte Nobre também atende, desde que o nosso parceiro fala, você atende para mim? Eu não consigo, eu não tenho estrutura para atender esse volume, eu não tenho estrutura para atender esse cliente. E aí a gente acaba atendendo através da indicação. Aí tem em comum acordo, aí o cliente final fica sabendo que nós vamos atendê-lo através do nosso parceiro. Porque a gente não atende cliente final. E quando vem um cliente final lá, direto para vocês direciona para um revendedor. Tá. E no caso dessa academia que você está fazendo... Esse é um amigo meu. Era amigo. Amigo. Era uma exceção aí, fez curso comigo, nós fizemos mentoria junto, né? Fizemos algumas mentorias junto e ele pediu, você me socorre, pelo amor de Deus, me atende. Eu falei, rapaz, eu não me atende. Era aqui em São Paulo mesmo? Né? São Paulo, capital. Então tem 2 coisas, Valdeci, que eu queria ainda perguntar para você. Uma que, assim, a questão da legislação aqui em São Paulo, né? Porque, assim...
Você tem que, né, depois da lei de cidade limpa, você tem certas regras ali, né, sobretudo para comunicação visual externa, né? Então eu queria que você comentasse isso, porque não dá para fazer tudo, né? Tem que seguir os parâmetros da lei, né? E além disso também a questão da instalação, né? Porque também, quer dizer, coisas que estão mais ou menos ali juntas, né? Porque também não adianta você ter todo esse trabalho, fazer uma letra caixa perfeita, bem iluminada, com super acabamento, com a cor certa, se a instalação for mal feita, né? Porque não é comum a gente andar numa cidade que nem São Paulo, que tem muito prédio, muito difícil. Quer dizer, não é incomum a gente ver letra caixa caída ali, né? Porque foi mal instalada, né? E inclusive em hospitais, em lugares assim que até são perigosos, assim, né? De isso acontecer, cara. Então, primeiro comentar, então, essa questão jurídica, né? Essa questão da lei de cidade limpa aqui em São Paulo. Eu acho que imagino também que em outros lugares também você tem que ter esse cuidado jurídico, né? Essas restrições. E aí depois a gente passa pela questão da segurança da instalação, né? Então, Luiz, sobre a parte da Lei Cidade Limpa, que começou por São Paulo, e aí foi, né, caminhando aí para outras cidades, outros municípios, isso acaba não afetando a Arte Nobre Letras, porque como nós atendemos o revendedor, a empresa que faz o atendimento ao cliente, então essa parte burocrática, ele que resolve junto ao cliente. Tá. Então a gente não tem essa interferência, porque quando chega o produto para a gente, o arquivo ele já chega livre e desembaraçado por toda a parte burocrática. Então já podemos produzir conforme ele fez a solicitação. Então isso para a Arte Nobre não afeta. Então nós não temos o contato direto com a parte de CADAM, que é o cadastro de anúncios. A gente nem quando chega algum cliente nosso... É só para produzir mesmo ali, no caso, né? Nós somos produção. Nós somos a indústria de letras, né? Então, quando chega alguma situação dessa, temos umas 2 ou 3 empresas que a gente acaba indicando, fala lá com... Que já tem um departamento que ali, ele já sabe por onde começar, onde ele vai chegar na prefeitura, independente do município, o que pode, o que não pode. Então, pra gente já chega livre e desembaraçado, já pronto para produzir. Mas então, que nem eu sou amigo da academia, né? Você precisou dar uma direcionada nele em relação a isso, né? Eu indiquei a ele... né? Eu direcionei a metragem que ele podia fazer pelo que ele tinha, que é uma esquina, o que ele pode fazer pelo perímetro que ele tem, né? Então, a medida que ele pode explorar. Os limites aí, os limites. E eu indiquei uma pessoa que trabalha com a parte CADAM para assessorar ele. Tá. Então, isso aí ele resolveu diretamente com o cliente, com o nosso cliente, ali, né? Com o parceiro que a gente indica sem ganhar nada em troca. A gente simplesmente indica para que seja resolvida essa parte. Também, né? Exatamente, porque aí a gente produz, o que a gente ganha dinheiro é produzindo letra, né? Tá. E em relação à instalação? A instalação já é o teu business, né? Também. Instalar a letra caixa, né? Também. Isso é outra, vamos dizer assim, um calcanhar de Aquiles ali, né? Porque, de novo, realmente, não adianta você ter todo esse cuidado na produção da letra caixa se ela for mal instalada, né? Porque aí também você perde todo o trabalho, né? É o mesmo processo que eu falei para você, do funileiro e o pintor, né? O funileiro faz um bom trabalho e o pintor vai lá, se ele não fizer um bom trabalho, colocou tudo a perder. E não adianta a Arte Nobre produzir um produto aí que de primeira linha... dá lindo, maravilhoso, acabadinho pro cliente e o instalador vai lá e faz lambança. Então, aí coloca tudo a perder. Fica tudo torto, né? Tudo torto, né? E tem um porém, diferencial. A Arte Nobre manda gabarito. Todo e qualquer pedido, todo e qualquer produto sai gabarito, com gabarito pra pessoa instalar. Só erra se quiser. Entendeu? Só se ele quiser mesmo ele errar, ele fala, poxa, eu vou errar. Como é que funciona esse gabarito? Esse gabarito, ele já vai no tamanho... O tamanho da letra, eu tenho um letreiro de 5 metros por 1,5 metro. Então, eu mando um papel. Esse papel é um craft riscado no plotter. Então, aquele arquivo que foi para produzir, para fazer o corte no metal, nós vamos passar ele para um papel, na medida real, e a pessoa, no local, ele só vai marcar onde vai os pontos de fixação. Onde vai os pontos, ele furou, não tem que errar, não tem como errar. Ele erra se ele quiser, para ficar torto, isso, aquilo, só se quiser mesmo. Mas não tem como. Tá? Então a gente manda. E uma coisa mega importante que você falou sobre a segurança.
Mas vocês têm lá gente que faz a instalação. Vocês também têm isso ou é terceirizado? Eu tenho 2 equipes para que faz instalação. Não é o nosso... A gente não foca muito, tá? A gente prefere entregar para o nosso parceiro e ele instala. Tá? Mas em algumas situações, igual eu mandei uma equipe lá para Macapá. Então eu mandei uma carreta de letras e totens e painéis para Macapá. E a nossa cliente, ela comprou já junto com a instalação. Então eu já mandei uma carreta com letras, painéis, totens, mandamos para Macapá completo. Já entreguei pronto e ela não colocou a mão em nada, a não ser eu fazer o crédito parte nobre. Né? E nós temos a equipe, sim. Nós temos 2 equipes até então, mas não é o nosso carro-chefe, não. Porque o nosso carro-chefe é produzir. Né? Eu atendo, sim, nas necessidades. Quando tem uma necessidade ou outra, a gente acaba atendendo. Viaja o Brasil. Quer instalado? Quero instalado. Tanto é que essa cliente falou assim, eu quero tudo instalado. Eu quero tudo instalado porque eu estou tendo dor de cabeça com a minha equipe. Falei, tá tudo certo. Paga o preço que a gente faz o trabalho, já entrega pronto. Né? E quais dicas que você dá para instalação? Assim, e para ter uma instalação segura, né? Porque realmente, quer dizer, você vê que assim, tem lugares em que a letra caixa vai tá em lugares muito difíceis de serem acessados, né? Assim, geralmente tá no topo ali do prédio, né? Por exemplo, né? O que, inclusive, né, se a gente for pensar numa letra caixa dessa caindo, né, numa altura dessa, em alguém que está passando ali embaixo, né, no público mesmo, é capaz até realmente, né, ser fatal, né? Então, assim, essa instalação, ela, talvez seja uma das coisas mais importantes ali quando a gente está falando de letra caixa, né? Não pode faltar isso, né? Essa segurança na instalação e também a segurança da letra caixa ficar de fato fixa lá e não causar nenhum tipo de problema de acidente, né? A parte da instalação, ela é meio complexa. O primeiro passo de uma instalação é a segurança do instalador. Ele tem que estar convicto que aquele local, o andaime, ou escadinha marinheiro, ou corda que é o balancinho, né? Enfim, independente do equipamento, ou até um guindaste, ou uma plataforma, ele tem que estar convicto que não vai ter um acidente de trabalho, tá? Porque ali não é questão só do acidente de trabalho, é uma vida. Então, o primeiro passo é proteger a vida dos instaladores. Se viu que não dá para fazer, não se meta, não coloca a vida dele em risco. Isso é da arte nobre, nós não vamos abrir mão disso, da segurança dos nossos colaboradores. E você já viu, assim, um caso que você vê que isso daí, o cara tá colocando essa... Já vê, né, acho que já é comum, esse dia tava assim, na internet mesmo, esse dia tava acho que foi no Instagram, parece que alguém teve um problema no Sul, parece que acho que 2 pessoas vieram a óbito, não da arte nobre, mas claro que não, mas vieram a óbito, alguma coisa aconteceu com alta tensão, isso acontece, não é comum, mas acontece, tá? Ou a pessoa cair, ou sei lá, alguma coisa, às vezes aquele faz tudo, às vezes ele quer fazer às pressas, ele não tem um cinto de segurança. É rapidinho. Então, aquele rapidinho é onde acontecem os acidentes. Tá? Então, tem que usar o cinto de segurança, tem que usar trava-queda, tem que usar capacete, tem que usar toda a parte de EPI. Isso é o mínimo que tem que ser feito, porque ali é vida. Nós não estamos falando de um objeto, nós estamos falando de uma vida. E na arte nobre nós não permitimos isso. A pessoa tem que usar. Não quer usar, então você não vai participar da instalação. Não tem como você não participar. Tá? Porque quando a gente vai fazer uma instalação numa multinacional, dependendo do tamanho da empresa, chega lá, você tem que seguir todas as regras, todas as normas internas, tem que seguir. Nós vamos fazer um trabalho aí acho que é Citrosuco, coisa assim, você desceu um corrimão que tinha uma escadinha com 4 degraus e tinha o corrimão, você tem que segurar, é obrigatório você segurar no corrimão. Não, é só 4 degraus. Não, você tem que segurar. Você vai subir acima de 2 metros, cinto de segurança, tem que ter o cinto de segurança. E nós temos tudo com CA, tudo certificado, né? Nada vencido, tem que ter a troca periódica. Eu tenho um cinto de segurança de 1980. Não, ele não serve mais, ele já está vencido, né? já tem validade. Tá? Então tem tudo isso. Só que a instalação, nem toda letra que cai, ou painel, ou totem que cai, nem sempre é culpa do instalador. Nem sempre é culpa do instalador ou foi feito, ou foi mal instalado. Isso aí foi mal produzido. Foi mal projetado. Tá? Foi mal projetado. Às vezes você olha letras que caem, a face e a lateral fica grudada lá. Por quê? Uma chapa fina
Ela pegou muito sol e acabou derretendo o estanho, ela até solta a face, aí fica lá a fixação, então já não é culpa do instalador. A letra que cai, solta o sistema de fixação, ele quebra, às vezes a solda quebrou e essa peça caiu. Então nem sempre é o instalador, nem sempre foi problema na instalação. Né? Tá na própria peça ali. Na própria peça mal produzida, onde a pessoa vendeu o preço, ele não vendeu um produto de qualidade. Isso acontece muitas vezes. E como você falou sobre um letreiro, independente de se for 5 metros ou a 30 metros de altura, se ele cai na cabeça de uma pessoa, é fatal, não tem, é irreversível. Então tem que tomar todo esse cuidado, porque... a gente ainda está falando de hospital, shopping, onde tem muita movimentação. Muito público, né? Tem muita movimentação. Então, assim, aconteceu um acidente ali, se você for pensar numa letra caixa caindo ali, é um acidente que é fatal, e pode também... óbito, é óbito na hora. Não tem tempo. Tem muita gente ali, perto ali, né? Quer dizer, é um acidente que, assim, se a letra caixa cair, é muito provável, né? Acontecer uma coisa, o pior, né? E tem um porém, juridicamente, juridicamente, quem responde é a empresa que produziu e o cliente, né, que comprou, né? E a nível de mídia, que a mídia vai fazer? Vai falar, caiu o letreiro do shopping X. Primeiro ele vai falar do shopping tal, ou da empresa tal. Ele não vai falar, a empresa que produziu. A empresa que produziu tem empresas pequenas que a pessoa não tem nem estrutura para responder uma situação dessa, né? Ele acabou vendendo, às vezes, sem papel, não emitiu nota, foi aquele precinho baratinho que o cliente pediu um preço lá embaixo, que tem muita parcela de culpa também o cliente, né? Porque quer esfolar o fornecedor até espremer até o último, né? A última gota, e às vezes a pessoa fica sem margem para fazer um produto adequado, usar o material certo, e acaba usando um material secundário, terceiro, para atender o cliente com aquele preço. Sim. Às vezes a pessoa tem que fazer um milagre. Esse milagre, mais para frente, acontece essas fatalidades. Por isso que na Arte Nobre nós não baixamos a guarda. Eu quero um produto mais barato, que usa uma chapa mais fina. Eu falei, então nem pega, porque isso é dor de cabeça. O cara está querendo comprar... Nem sempre o cliente tem razão, né? Não. Só tem razão quando acaba a minha. O cliente só tem razão quando a minha acaba. Enquanto eu estiver na minha razão, eu prevaleço a minha razão. Sim. Estando na razão dele, é a razão dele. E a gente preza muito isso, tá? E a gente respeita muito. A gente respeita bastante o nosso fornecedor, respeita os nossos colaboradores e respeitamos bastante o nosso cliente. Tá? E Valdeci, falando nisso, quer dizer, isso me parece uma dica boa para quem está no mercado e para quem quer entrar também no mercado, né? Além dessa dica, quais outras dicas você daria para o pessoal que está querendo entrar, que é iniciante nesse mercado de letra caixa e comunicação visual também, assim, em geral? Cara, eu digo na empresa Arte Nobre que eu entrego ouro em pó. Eu entrego ouro em pó. A pessoa não ganha dinheiro se ele não quiser. E eu entrego ouro em pó e ele não precisa investir nada. Só basta investir no conhecimento que ele tem. Se ele sabe vender, não se meta em querer produzir. Vai vender. Pode vender para, vender muito e ganhar muito dinheiro. Ele não precisa investir em equipamentos caríssimos que nós temos. Não precisa investir num galpão, numa área fabril que nós temos de 5 mil metros quadrados. A Arte Nobre hoje tem 5 mil metros quadrados. A estrutura, né? A estrutura. Ele não precisa investir em pessoal, né? Estrutura de mão de obra. Que precisa ser treinada para isso, né? Com certeza. Que começa a fazer, né? Não dá para qualquer um fazer, né? Porque a pessoa um curioso vai querer fazer, achar que sabe. É onde acontece o acidente. Então, ele não precisa fazer nada disso. Se ele sabe vender, invista nele, em vender. Basta ele ter uma sala no computador, ou uma sala na casa dele, uma sala de 3x3, 4x4, ou na cozinha da casa dele, no quarto dele, ele pode vender. Você está falando de vender a letra caixa. Ele pode vender a letra caixa, pode vender totem, pode vender fachada, ele pode vender, mas ele pode terceirizar, ele pode fazer parceria com empresas como a Arte Nobre Letras, que nós somos especializamos nosso time para atender esse nicho de mercado.
Nós atendemos tanto o iniciante como atendemos grandes empresas do mercado, grandes mesmo, as maiores do mercado de comunicação visual no Brasil, a Arte Nobre que atende fabricando letras. Ah, mas você só atende empresas pequenas, médias? Não, nós atendemos pequeno, média e grande. As grandes empresas, não preciso citar nome, tem algumas que ficam em Maringá, tem outras que ficam aqui em São Paulo. As grandes empresas terceirizam conosco. Nós que produzimos para eles. Então, eles vão cuidar do quê? Eles vão cuidar de outras coisas. Tem uma empresa em Maringá... Essas grandes empresas, assim, só para ter uma ideia de comunicação visual, são empresas que, por exemplo, tem um parque gráfico lá, tem impressora, e aí ele pega tem um cliente ali de uma marca, e aí ele pega toda a conta dessa marca... ele tem o parque gráfico para atender impressão, mas não tem para atender letra caixa e passa o trabalho para vocês. E as grandes empresas, pra você ter ideia, nós estamos falando de uma das grandes empresas que eu estou dizendo, que fica em Maringá. Hoje deve ter mais de 100 mil metros quadrados. Nós estamos falando de 5 mil da Arte Nobre. Estou achando que nós somos gigantes na produção de letras, né? Mas você pega uma empresa dessa, ela tem mais de 100 mil metros quadrados. O parque fabril dele, eles fabricam mega totens, megas fachadas, megas, tudo em coisa gigante. E a letra caixa é um nicho que eles não têm uma equipe específica para isso. E nós temos a equipe que vai para eles também nem interessaria ter, né? Não. Porque é para, vamos dizer, uma eventualidade, né? Assim, eles vão fazer sempre. Agora vocês fazem sempre, né? Nosso é a repetição. É o business, né? Nosso negócio é produzir letra. Nós somos a verdadeira indústria de letras. Né? E desde 1990 e alguma coisa, quando eu comecei, eu já sonhava em um dia ser uma grande empresa nesse segmento. E nós atingimos. Tanto é que na nossa visão, né? Nós temos a nossa visão, missão e valor, na nossa visão, que seríamos até 2025 a maior e melhor indústria de letras caixa do Brasil. E em 2024 nós atingimos a ser a maior e melhor indústria de letras caixa da América Latina. Então foi adiante. Vamos passar aqui então a apresentação. Porque inclusive nessa apresentação tem, né, Tem alguma coisa da Arte Nobre aí, tem o ali galpão, a fábrica, né? Tem alguns produtos. Vamos lá. Então, esse aí é nosso Parque Fabril. Vocês ficam localizados onde? Nós estamos na cidade de Taboão da Serra. Taboão. Isso, então aí é o Parque Fabril, porém não está mostrando a parte onde tem estacionamento ainda, que tem, né, os colaboradores. Você vai aumentar ainda, então. Mais para frente nós temos a parte onde é o nosso estacionamento, né? Todos os colaboradores. Legal. Hoje nós temos restaurante próprio, né? Para todos os colaboradores. Quantos colaboradores vocês hoje está passando de 90. Então de 90. É bastante coisa. Bastante gente. Aí já é interno, né? Já é o Parque Fabril, né? Já é a parte de produção, está um pouquinho defasado, né? Tem mais equipamento, já entraram mais equipamento. Não sei se nos próximos vamos ter mais imagens, mas nós temos mais equipamentos. Aqui no caso seria a parte de corte, né? Setor de corte, a laser, por isso que eu estou falando que está defasado, que nós temos uma máquina que vem nesse espaço, pega todo esse espaço aqui, vamos ver a máquina nova que você... A máquina nova... Né? Isso aí são agora vai nos materiais que a gente trabalha, ó. Tá. Chapa galvanizada. Isso. Esse é o principal? É o que mais vende, usam? É o feijão com arroz. É o que mais vende. Né? Tá. É o chapa galvanizado, o aço inox os dois feijão com arroz que mais vende. Aí só pra gente ter uma ideia, isso aqui seria uma letra caixa ou uma letra bloco? Se a gente for pela parte... A parte técnica mesmo seria uma letra bloco. Eu estou vendo aqui a face dela, né? Eu estou vendo a face, não estou vendo a parte interna dela. A letra caixa ela é invertida, né? É uma letra invertida que essa aqui seria o contrário. Tá, essa seria... O certo seria letra bloco. Seria bloco, isso. Só que a gente chama de letra caixa também, né? Agora tudo é letra caixa. Letra caixa é só que todo mundo conhece. Eu quero letra caixa. Eu quero letra caixa com a face acrílica. Ele já quer uma letra bloco, né? Ele já quer uma letra caixa com face acrílica. Aí sim, aí é uma caixa. Entendi. Aí temos a parte de aço inox, polido escovado. Então, a gama é muito grande, né? A gama de produtos nossa é... Esse também é um material que sai bastante, aço inox. Muito. É porque ele, na verdade, ele tem esse aspecto, né? Bem de... E a durabilidade disso aí é infinito. Tá. A gente fica pros netos. É aço inox, né? Fica pros netos, bisnetos. Esse é o caso que você tem que usar, é o material que você tem que usar na praia, e, quer dizer, né?
Justamente porque ele tem essa... O aço inox a partir de 304. E tem o aço inox, que é o marítimo, que é o 316. Que ele é mais forte ainda. Mais forte e absurdamente caro, né? A matéria-prima dele é muito caro, muito caro. Muito caro. O preço que eu compro uma chapa de 304, o 316 custa umas 4 vezes mais. Mas compensação é para a eternidade. Esse é o cobre. É o nosso. Isso aqui é o dourado. Mas é com verniz, né? Não é o acabamento que a gente estava falando, né? No caso, você aplicou o verniz depois. Esse aqui aplicou o verniz. Esse verniz é produzido na Arte Nobre, tá? Esse verniz dourado, nós que desenvolvemos. Esse é o verniz, é dourado mesmo. Dourado mesmo. É o verniz dourado que a pessoa... eu quero um letreiro, em vez de eu comprar um latão, eu quero um aço inox dourado. Tá. Aí a gente faz o aplique do verniz. E mas tem uma boa aceitação. Tem o cobre também, né? Tem o cobre também, que esse cobre também ele tem que ser invernizado, tá? Depois do polimento ou escovamento, ele é invernizado, porque senão ele começa a brotar uns resíduos aqui, ó, ele começa a ficar verde, né? Ele começa a dar um zinabre que eles falam, um negocinho verde, fica... E tem alguma outra cor também que vocês utilizam? Porque tem aí o dourado, o cobreado, tem algum outro acabamento tem também? Tem o latão, tem latão na próxima, tem latão aqui? Do verniz tem o azul também, o rosa, a gente usa várias cores. Tem o azul. Rosa. Também. Esse é latão, já é o latão natural com verniz, mas aí o verniz é o verniz incolor no próprio latão. Tá. O cobre também. O cobre é lindo, maravilhoso. Usa bastante para sinalização também, né? Usa. É que você estava falando daquele aço inox mais durável, seria mais para uma sinalização, por exemplo, sei lá, imaginei num porto, por exemplo, né? Uhum, exatamente. Porque aí você vai ter uma coisa que vai durar muito, né? Uma sinalização que vai ficar lá... Porque senão a maresia corrói tudo, né? Corrói em curto espaço de tempo. Aí letra com iluminação, com face toda em acrílico, com trim, com a face em acrílico, iluminação com LED. Então é a iluminação interna aqui no caso. É interna, isso. Então e aí o LED vai aqui dentro dela, vai dentro da peça. E por isso tem que usar o LED certo, no tamanho certo, porque você pega uma peça muito fina, de repente do tamanho do LED, ele nem entra o módulo, então você tem que usar o módulo certo no tamanho certo. Tem várias medidas hoje, né? Uhum. Antes era mais restrito, hoje não mais. Hoje já tem várias opções. Com a face, aqui é um mesclado, nós temos metade... Esse já é o bloco inteiro de acrílico, a metade dela é chapa galvanizada, a outra metade é chapa em acrílico, é em acrílico, né? E essa aqui é toda em acrílico, usando 2 tonalidades. Tá. Quer dizer, o acrílico já é dessa cor aí, né? O acrílico já é na cor. É azul e verde. Azul e verde, isso. E é LED também que você vai por dentro também, aqui? LED. Eu uso sempre o módulo de LED, não a fita. É sempre LED? Vocês não têm outra fonte de iluminação? Hoje não, né? Porque hoje o LED, a facilidade é muito maior, né? Que você tem todas as cores. Hoje até um rosa, coisa mais linda, pink. Mas pensa numa cor muito bonita, é o pink, é o LED na cor pink. Fica lindo, maravilhoso. Muito, muito. Então pra vocês loja, têm cores diferentes tem também muitas cores, tem muitas cores. Vocês oferecem lá, vocês têm no catálogo também? Sim, hoje para lojas femininas, um LED pink é maravilhoso. E antes do LED, vocês usavam o quê? Neon. Neon mesmo? Neon vidro. E o neon hoje tem neon LED, né? Tá. Neon hoje é até difícil achar quem faz. Virou um elefante branco. É difícil achar quem faz. Hoje quem faz o neon de vidro, hoje ele pode cobrar o preço que ele quiser, porque não tem concorrência. É meio que virou uma coisa de artesão mesmo, né? Artesão mesmo, assim, com né? certeza. Era Aquele neon mesmo, assim, não tem mais. Tipo, letra caixa feita de neon. Tem lugar ainda que pede, mas é raro você encontrar alguém que faça. Tá. Por isso que eu tô dizendo que a pessoa que te faz hoje, que produz a letra em neon LED, desculpa, em neon vidro, ele pode cobrar o preço que ele achar. É uma coisa que a gente não vê mesmo, né? Não vê mais. Assim, os motéis tinham muito, né? Hoje usa mais cordão de LED. O LED mesmo veio para substituir tudo. Né? Com certeza. Aí foi um casamento perfeito, né? O LED... E ele é mais durável também, né? Ele dura muito mais. Com certeza, mais flexível, mais fácil de manusear. O LED e a letra foi um casamento perfeito.
Perfeito. o LED, dá pra entender que o LED acabou predominando porque ele tem muito mais vantagens, né? Assim, é mais barato. Quer dizer, hoje também é muito mais barato, né? Hoje é muito mais barato. Ele veio, quando ele chegou, era muito caro, era difícil até de colocar nos orçamentos, né? Mas hoje tá com maior muito mais facilidade. barato, você consegue ter uma infinidade de cores ali, é fácil de instalar, é fácil de manter também, né? Ele é mais resistente, então Com certeza. realmente o LED... Hoje você usa LED dentro da piscina, né? Então, dentro da barra, né? Dentro da água. pra você ver o nível de resistência da água, dele, aquário, essas coisas assim. Aí tem por reflexão. Então essa aí é uma letra caixa com afastamento da parede. Você coloca o LED e ela explode na parede. Né? Então dá essa reflexão, fica maravilhoso. E aí no caso você tem um LED azul e aqui é um LED verde. Eu tenho um LED verde aí. Um verde e um ambar, né? Um amarelado. Fez uma mistura, né? Um mix. Dá pra... daí tem isso também. Você pode misturar cores. E tem também, o RGB, né? Que o RGB é aquele que vai mudando de toco de cor, né? Vai mudando simultaneamente de cor. Ou você deixa numa cor só, ou você muda as tonalidades, né? Você vai fazendo as mudanças. Dá pra programar e ele ficar lá rodando, cores diferentes. Com certeza. Essa também é uma boa, né? Ó, aí já estamos falando né? de placas e painéis. Uma placa toda de vidro. Uma placa de vidro com a letra de inox colada. Fica maravilhoso, fica muito bonito para ambiente interno, principalmente para advocacia, né? Contabilidade, que é uma contabilidade, fica muito bacana. Né? Na entrada, né? Na entrada do estabelecimento, né? Um painel todo em acrílico, tá vendo? A caixa dele é toda em acrílico, então ele acende as laterais, a face. Sorvete Bárbaros, Amazonas, São Paulo. Aqui é vazado. Não, isso aí esse preto foi um acrílico, provavelmente deve ter sido um acrílico 3mm recortado sobreposto. Ele tem colado sobre o acrílico leitoso. Ele foi colocado aí em deve cima. ser feito isso. Tá. E daria pra gente chamar isso também de letra caixa ou não? Não, aí tende mais pro painel, né? Ele já vai mais pra painel. Porque a gente tem umas letras ali. Aqui é um mix, né? É um mix, aqui é uma letra caixa com uma placa. Então temos uma placa de vidro, nesse caso, que o vidro dá mais vida, né? Principalmente interno, quando você coloca o vidro, ele dá mais vida do que uma peça simplesmente de acrílico, né? Aí você coloca... Ele destaca, né? O brilho do vidro, fica maravilhoso. Aí você coloca um aço inox escovado ou polido sobre, fica lindo. Mas aqui também, você recortou as letras para colocar em cima aqui, né? Então não deixa também de ser Nessa aqui foi recortada, letra de acrílico recortada. Colou em cima, né? Colou sobre o outro acrílico. E aí, não deixa também de ser uma letra caixa, né? Não, é a letra só recortada. A caixa é quando ela tem volume. Tem que ter ela volume. tem que ter esse volume. Aqui não tem volume nenhum. Aí não tem, é só recorte. É só 3mm, mas ele é maciço. Tá. É um volume, mas muito baixo, né? É muito pequeno. E aí nós temos esses letreiros assim, isso aqui foi até da Arte Nobre, 25 anos. Verdade, Isso aqui foi os 25 anos da Arte Nobre, uma feira Qual o tamanho desse daí? Isso aqui tá com 1,25 m mais ou menos, 1,30 m. De altura, esse. Esse daqui, ele tem 7 metros. Isso também tem ficado bem 7 comum, por 2,50. assim, né? Você vê que em bairro tem, né? Nas assim, cidades, tipo, né? Na entrada de cidades tem muito. A gente vende muito isso aí. Muito, muito, muito. Aqui em São Paulo também, você vai em bairro assim, já tem lá na praça principal, tem ali, bem-vindo ao bairro X. Né? Tem ali. Acontecido tem um CTG, que acho que aqui no lado da Barra Funda, alguma coisa assim, um CTG, que tem lá um letreiro lá, eu amo CTG, alguma coisa assim desse tipo. CTN, né? CTN, Centro de Tradições Nordestina, fabricado na Arte Nobre também. Né? Isso aqui, muitas cidades. Aí em Budas Artes, a cidade que eu moro, né? E nós... E vocês também... Esse aqui foram vocês que produziram, né? Arte Nobre. Esse daí tem 7 metros. É tudo pintado, né? Aí é tudo pintado. Essa arte que foi feita, então foi toda pintada, né? E o prefeito gostou disso aí e colocou em todas as entradas da cidade. Interessante. E por sinal, a cidade que eu moro. Como é que vocês pintaram? Fizeram a pintura? Porque você vê que tem... Vai mascarando, né? Você coloca um adesivo, vai mascarando, aí você tira onde vai pintar, aí depois você tampa onde foi pintado e faz a outra cor, então vai mascarando, né? Entendi. Todo vai fazendo as aplicações de adesivo, aí você vai faz a pintura, vai tirando o adesivo. Então aí não tem nada de adesivo, é tudo feito pintura mesmo. Tá, mas aí tem esse processo também da adesivação. Também tem, mas... Vocês usam lá? Vocês têm? Temos adesivo também. A gente só não faz... É vinil que vocês usam, vinil com plotter. Isso, só que a gente não faz, e tem tanto a plotter de recorte, como temos a de impressão. Só que a gente não faz impressão, esse tipo de produto,
A adesivação é mais interna, a gente utiliza interno para adesivar uma letra ou outra, mas para pegar frotas, vamos fazer aí adesivação de frotas, a gente não faz, a gente não pega. É para fazer esse trabalho esse tipo de trabalho. De mascarar, exato, para pintura, né? Isso, bem específico, né? Não é que vocês fazem a aplicação do vinil, não. Isso. Mas assim, também nem tem porquê, né? A pessoa pedir uma adesivação numa letra caixa, né? Tem, acontece. Acontece, uns apliques sobre a letra caixa, fica muito bonito. Isso acontece muitas vezes. Uhum. Porque, assim, e tem uma diferença de preço entre, por exemplo, você fazer uma aplicação de vinil versus a pintura direto na letra caixa? Não, porque às vezes você tem a letra caixa que ela tem um logo, né? É um logotipo. Aí aquele logotipo, às vezes, é um degradê. O degradê, às vezes, você não consegue fazer na pintura. Aí você faz um aplique. Entendi. Ou faz o aplique no adesivo impresso. Você faz a impressão do vinil, né? A arte, você faz a impressão no vinil e faz a transferência para a letra. Tá. Fica lindo, maravilhoso. Tanto para a letra quanto para o painel. Fica mais detalhado, né? Quando você quer dar mais cor, né? Mais imagem, né? Quando há necessidade, sim, isso. Então, eu já tinha imaginado que tinha sido em vinil aqui. Não foi. Isso aí teve que ser feito aplique, porque eu poderia correr o risco. Logicamente, você usa um 3M, um adesivo bom, e tem um custo lá em cima, e tem a durabilidade muito grande. Mas nem todos os clientes querem pagar um adesivo 3M, né? Vamos dizer assim. Né? Seria mais barato fazer mesmo a pintura direta do que pagar um vinil... Você usa um adesivo, você usa um vinil promocional, você corta só para aplicar naquele momento. Você fez a pintura, tira e vai ficando a cor. Né? Totem, nós fazemos totem também. Né? Totem tanto um totem que eu posso dizer assim, nesse caso aqui, né? Acrílico. Essa face aqui, toda essa parte superior aqui é acrílico. Aqui é vazado, né? Você vaza, então tem luz por dentro também aqui. Aqui também tem luz interna, aqui também com face acrílico. Tudo LED também. Tudo LED. E aí, para fazer esse trabalho aqui, vocês fazem na router? Qual que é a máquina que vocês usam para fazer? Porque é bem complexo aqui, né? Na laser. Na laser também? Corte tudo na laser. Tá. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais? Ou essa é a última? Esse é o último. Então. Então é isso, a gente fabrica tanto totem como letras. Né? Não, dá pra ver que, assim, na verdade a gente fala letra caixa, mas é um universo muito mais expandido do que só aquela letra caixa. Né? Você tem totem, você tem placa, tem painel, tem né, letreiro, né? Que também é uma forma de letra caixa, né? Isso. A coisa vai muito mais além do que só a letra ali, o bloco, né? E nós temos profissionais lá para todo e qualquer tipo de produto, né? Nós temos os profissionais de fazer os totens, nós temos os profissionais de fazer as letras, nós temos profissionais de montagem, né? Que vai fazer a montagem de todo o processo, né? De já entregar pronto. Nós temos a serralheria que faz uns trabalho bacana também. Né? Você pensa em serralheria, muitos falam assim, serralheria já pensa em portão e porta de aço, né? Não, nós não fazemos essas coisas, não. Nosso pessoal faz a montagem de totem, letras gigantes, nós montamos lá uma letra de 8 por 10, um logotipo todo em ACM, então foi tudo para a parte da serralheria, tá? Tem toda a parte estrutural, né? Nós estamos montando umas letras grandes lá, nós montamos, tem umas letras de 5, 6 metros que saem, aí tem que ter a estrutura, tudo foi fabricado na serralheria, aí vai a solda MIG, solda TIG, né? Tudo solda, não vem com aquele eletrodo revestido, né? Que é a solda elétrica que falam, né? Então tem todo o sistema de solda diferenciado, que aí vem uma solda MIG, vem uma solda TIG, tem toda uma engenharia por trás ali, né? Porque tem. E tem essa proporção também, né? Porque se você for usar uma letra caixa menor, você usa uma estrutura menor, né? Condizente com aquele tamanho. Mas se você tiver que fazer uma grande, você também tem que fazer uma estrutura que suporte aquilo, né? Porque senão você vai poder ter, né? É o que a gente estava comentando sobre o acidente lá, né? E cada tamanho de letra tem um tipo de solda diferente. Não dá para usar uma letra de 30 centímetros, 50 centímetros e usar numa de 5, 6 metros. Não é a mesma solda, é diferente. Por isso que tem que ter equipamento certo para cada tipo de produto. E hoje a Arte Nobre tem todo e qualquer equipamento para cada tipo de produto. Qual foi a menor letra caixa que vocês fizeram e qual foi a maior? Assim, a menor... O tamanho... Olha, a menor deu o quê? 3 centímetros. 3 centímetros.
né? E a maior... Também nem tem porquê, né? Assim, pequenininho assim, foi só para... Uma letra caixa de 3 centímetros é mais para uma demonstração, uma coisa mais interna, acontece. Né? Só que hoje a gente não pega mais, porque não compensa. O trabalho que a gente tem para fazer uma letra de 5 centímetros é o trabalho para fazer uma de 30 centímetros. Então, não compensa. Você perde muito tempo. E qualquer descuido, você põe a peça a perder, porque qualquer milímetro... décimo de milímetro, precisão, né? Exatamente, décimo de milímetro ficar fora, você perde a peça. Então, agora acho que a maior, em torno de 12 metros, acredito eu, 10, 12 metros. De altura? De letra, de altura. De 12 metros de altura. Isso. Alto, então. Não, mas aí é gostoso de fazer, aí é boa de fazer, entendeu? Essas grandes assim, essas grandes são boas. Você lembra para qual... Foi para qual tipo de empresa? Foi para shopping? Eu acredito que foi para um shopping, se não me falha a memória, foi para um shopping. Só que a gente não acompanha para onde vai, sabe? Porque é nosso revendedor que ele retira, ou ele manda por transportadora, ou até então por frete exclusivo. E a gente não acompanha. E a gente não posta também, o trabalho, porque até então quem vendeu foi o nosso cliente, não nós. Então a gente não posta. Tem aqui um estádio de futebol aqui, de um time, né, bem conhecido, aqui em São Paulo, uma arena que é fabricação nossa, só que a gente não posta, né? Que nós fabricamos. Não, a gente não divulga. Vocês estão ali, na verdade. Tem que ter esse acordo, né? Porque não pode, apesar que o cliente sabe que nós que fizemos, tal, mas nós somos, por isso que chama Grupo Arte Nobre Letra, nós somos um grupo de 4.500 empresas no Brasil. Então, você tem seu cliente, você quer levar, você meu cliente quer visitar a fábrica, tá tudo certo, pode trazer o cliente, aqui é a sua produção. E assim... Legal, olha, a gente já chegou no final aqui do nosso podcast, falamos mais de uma hora aqui com o Valdeci, foi bem legal esse papo aqui, muito claro também, assim, deu pra gente ter uma noção bem boa, dá pra ver que inclusive o Valdeci conhece muito, né? Tô aprendendo. Tem muito tempo de mercado, 34 anos, aliás, né? 34 anos e aprendendo. E aí como é que faz para entrar em contato com o Valdeci, com a Arte Nobre, quem é gente que está interessada em fazer letra caixa com vocês, trabalhar junto, como é que entra em contato com vocês? Pode fazer o contato pelo nosso Instagram, tem o Instagram da Arte Nobre. A sua câmera. Tá. Tem o Instagram da Arte Nobre Letras, que é @Arte Nobre Letras. E tem o Instagram do Valdeci, que é @Valdeci Alencar. O Alencar tem que ser com 2 L. @Valdeci Alencar. Faz contato conosco. Aí a gente coloca um representante, um atendente nosso para fazer contato. É basicamente pelo Instagram que vocês atendem hoje. Instagram, nós temos o WhatsApp também. Né? WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? 11 9 30 34 23 54. Então. É isso aí. Esse podcast vai estar no nosso canal no YouTube, né, do InfoSign. A gente também depois vai fazer a divulgação do episódio nas nossas redes sociais, junto com o pessoal lá da Arte Nobre também, né? E agradecer ao Valdeci e a Arte Nobre de ter participado e cara, sucesso. Eu sei que, assim, foi só 34 anos, vocês ainda vão ter muitos anos ainda pela frente aí, porque realmente é uma empresa que se estrutura muito bem e faz um serviço de muita qualidade, cara. É isso, Luiz. Eu agradeço pelo convite, por estar aqui com você, esse tempo aqui, aprendendo, como eu disse, sempre aprendendo, e estamos sempre à disposição. E o nosso slogan é: pensou em letras, Arte Nobre Letras. Vem. Obrigado. Isso aí.